Em 1927, um relógio atravessou o Canal da Mancha, pendurado no pescoço de uma nadadora. Foram mais de 10 horas em águas geladas, entre ondas e correntezas, e o mecanismo saiu ileso. Era o início de uma revolução silenciosa. Existe uma marca que redefiniu o próprio significado de tempo. O que começou como uma ideia ousada e até ridicularizada, virou sinônimo de precisão extrema, resistência inabalável e prestígio global. Uma marca que desafiou convenções, sobreviveu a guerras, mergulhou a quase 11.000 metros de profundidade e se firmou no pulso de presidentes, pioneiros e ícones da cultura. Tudo isso sem jamais perder o compasso. E o mais curioso, toda essa jornada começou com um órfão alemão apaixonado por matemática, determinado a controlar o que ninguém controla, o tempo. Como esse garoto enxergou o futuro nos pulsos, quando o mundo ainda preferia relógios de bolso? O que fez seus modelos resistirem onde nenhum outro sobreviveu? E por que tantos líderes e aventureiros escolheram essa marca como símbolo de confiança? Antes de responder a essas perguntas, precisamos voltar à origem. Porque a história do relógio mais famoso do mundo não começa com fama, começa com a busca incansável por precisão absoluta. Hans Wilsdorf nasceu em 1881 na pequena cidade de Kulmbach, na Alemanha. Órfão aos 12 anos, foi enviado por seus tios para um internato, onde desenvolveu uma notável aptidão para línguas e matemática. Sua infância marcada por perdas seria mais tarde a raiz de sua obsessão por precisão, disciplina e independência. Seu primeiro trabalho foi em uma empresa exportadora de pérolas, onde aprendeu sobre logística, embalagem e comércio internacional. Mas foi na relojoaria suíça Kuno Korten que o destino começou a se desenhar. Ali, em La Chaux-de-Fonds, Hans dava corda e testava a precisão de centenas de relógios todos os dias, mergulhando nos bastidores da arte relojoeira. Em 1903, Hans mudou-se para Londres. 2 anos depois, aos 24 anos, fundou a Wilsdorf e Davis ao lado do cunhado Alfred Davis. A dupla apostava em algo revolucionário: relógios de pulso. À época, esses modelos eram vistos como femininos e imprecisos. Os verdadeiros cavaleiros ainda usavam relógios de bolso. Mas Hans via o futuro nos pulsos. Em 1908, criou um nome que soava como precisão: Rolex. Tentava há meses criar algo curto, memorável e fácil de pronunciar em qualquer idioma. Um dia, sentado no andar superior de um ônibus puxado por cavalos em Londres, a inspiração veio como um sussurro: Rolex. A obsessão de Wilsdorf por precisão logo deu frutos. Em 1910, a Rolex recebeu o primeiro certificado oficial suíço de cronometria para um relógio de pulso, concedido pelo Centro de Testes de Bienne. 4 anos depois, em 1914, veio o prestigiado certificado Classe A do Observatório de Kiel, distinção até então reservada apenas para cronômetros navais. Durante a Primeira Guerra Mundial, o governo britânico impôs uma taxa de 33% sobre produtos exportados. Para escapar do imposto, Wilsdorf mudou a sede da empresa para Biel, na Suíça. Em 1920, a Rolex se estabeleceu definitivamente em Genebra como Montre Rolex Sociedade Anônima, um nome que em breve estaria gravado na história. O ano de 1926 marcou um divisor de águas. A Rolex lançou o Oyster, o primeiro relógio de pulso verdadeiramente à prova d'água. com uma caixa hermeticamente selada, Ele foi desenhado para resistir à poeira e à umidade, inimigos silenciosos dos mecanismos relojoeiros.
Em 1927, a nadadora inglesa Mercedes Glyte atravessou o Canal da Mancha com um Oyster, pendurado no pescoço. Após mais de 10 horas nas águas geladas, ela não concluiu o percurso, mas o relógio saiu ileso e funcionando perfeitamente. Hans então comprou uma página inteira do jornal Daily Mail e fez história com uma campanha que misturava inovação e ousadia visual. Nas vitrines das joalherias, relógios Oyster eram exibidos dentro de aquários com peixes vivos. Em 1931, veio outro salto, o mecanismo Perpetual. Era o primeiro sistema de corda automática com rotor, um componente que girava com o movimento do pulso, mantendo o relógio funcionando sem necessidade de corda manual. Durante os anos 30, a marca passou a testar seus relógios em condições extremas. Em 1933, o Rolex Oyster foi usado na primeira expedição aérea sobre o Everest. 2 anos depois, o piloto Sir Malcolm Campbell quebrou o recorde de velocidade terrestre a mais de 480 km por hora, em Bonneville, nos Estados Unidos, usando um relógio Rolex no pulso. Na Segunda Guerra Mundial, os relógios Rolex foram comprados por pilotos da Real Força Aérea Britânica. Quando muitos foram capturados e seus relógios confiscados, Wilsdorf ofereceu substituí-los sem custo. Mais de 3.000 pedidos vieram de campos de prisioneiros, como o famoso Stalag Luft número 3. Com o fim da guerra, a inovação seguiu. Em 1945, nasceu o Datejust, o primeiro relógio de pulso cronômetro com corda automática e uma janela de data que mudava automaticamente à meia-noite. A década de 1950 trouxe ainda mais revolução. Em 1953, Sir Edmund Hillary e Tenzin Norgay escalaram o Everest com relógios Oyster Perpetual. No mesmo ano, surgiu o Submariner, o primeiro relógio de mergulho resistente a 100 metros de profundidade. Em 1955, foi apresentado o GMT Master, criado para pilotos da Pan Am Airways. E em 1956, o Milgauss e o Day-Date consolidaram a era da inovação Rolex. Nesse período, a marca não apenas dominava a tecnologia, mas consolidava sua identidade como sinônimo de precisão, robustez e elegância. Nos anos 60, a Rolex já era um ícone, mas foi a partir de 1967 que ela se tornou símbolo de aventura e estilo. O Sidewalver nasceu com válvula de hélio, essencial para mergulhos de saturação em grandes profundidades. Em 1960, o batiscafo Trieste desceu até 10.016 metros na Fossa das Marianas, com um protótipo Rolex preso ao exterior. Ele voltou intacto. Décadas depois, em 2012, James Cameron repetiu o feito com o Rolex Deep Sea Challenge, testado até 12.000 metros. Ao mesmo tempo, o Cosmograph Daytona se tornava lenda nas pistas. Paul Newman transformou num ícone. Versões ligadas ao ator já superaram 17 milhões de dólares em leilões. Steve McQueen fez o mesmo com o Explorer 2, reforçando o espírito aventureiro da marca. A Rolex desenvolveu a espiral azul Parachrom, criou a cerâmica Cerachrom, lançou o Oyster Flex e aprimorou calibres como o 3255 e o 3230. Presença constante em Wimbledon, no Oscar, na Fórmula 1 e no programa Planeta Perpétuo, a marca transcendeu o tempo. Hoje, cada Rolex carrega não apenas inovação, mas o legado de um órfão alemão, continuado por atletas, artistas e exploradores. Onde houver desafio, haverá um Rolex à altura. Em mais de um século, a Rolex não apenas sobreviveu, ela liderou. Do Oyster ao rotor Perpetual, do mergulho mais profundo ao pulso dos maiores nomes da história. Cada modelo representa marcos que definiram a relojaria moderna. O Submariner, o Day-Date, o Daytona e o Deep Sea. Todos símbolos de um mesmo ideal:
Excelência absoluta. Em um mundo que muda em alta velocidade, a Rolex permanece como referência. Não apenas pelo luxo, mas pela inovação meticulosa, resistência testada ao extremo e compromisso inabalável com a perfeição. Enquanto o tempo avança, a Rolex continua a liderá-lo. Enquanto a Rolex dominava o tempo com precisão suíça, do outro lado do mundo, uma pequena oficina japonesa se preparava para desafiar gigantes, sobre 2 rodas. Clique aqui e descubra como nasceu o Império da Honda. Se essa história te inspirou tanto quanto nos inspirou a contar, compartilhe com alguém que também acredita em criar o próprio caminho. E lembre-se, toda grande jornada começa com uma ideia e coragem para seguir adiante.